Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do RT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 15ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 16 de março de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, o doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Também os advogados, doutora Letícia Paraíso, doutor Túlio Gustavo, que farão a sustentação oral dos processos na data de hoje. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Vaneide Duarte Vieira, e, iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se eles receberam resoluções que foram enviadas e agora vão ser lidas, elas vão ser destacadas pela secretária, posteriormente serão aprovadas. Passo a palavra a Vaneide para a leitura dos processos que foram enviados e os processos também, para os senhores tomarem conhecimento e, posteriormente, a aprovação. Com a palavra. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, foram enviados os processos da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, de números 14354/2018, auto de infração 2018-05500, e processo 12992/2015, auto de infração 2015-14215. Foram estes. Alguma alteração a ser feita, senhores? Não tendo nenhuma alteração, vamos agora para a leitura da ata da 14ª sessão ordinária, com as observações também feitas pelos senhores, uma vez que foram encaminhadas ontem para algum ajuste, e agora vai ser lida e aprovada. Passo a palavra a Vaneide para a leitura da ata. Ata da 14ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 15 dias do mês de março do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental, estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, com as alterações introduzidas pela Portaria 384/2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 14ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Almir Almeida Cardoso Júnior, Saulo Gonçalves Santos e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciados os trabalhos, o presidente indagou os conselheiros se esses receberam a ata da 13ª sessão e se teriam sugestões a serem feitas. As sugestões de alterações foram adotadas e a ata da 13ª sessão foi lida e aprovada pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 1124/2018, auto de infração 2018-01336, recorrente SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar por maioria de votos a decadência parcial suscitada pela recorrente, referente ao mês de janeiro de 2013, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN. O conselheiro Pedro Jorge Medeiros manifestou-se pelo acatamento da decadência parcial, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. No mérito, decidiu-se por maioria de votos negar provimento para confirmar a decisão promulgada em primeira instância e julgar procedente o auto de infração,
nos termos do voto da conselheira relatora e em conformidade com os termos do julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária, adotado em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. O conselheiro Pedro Jorge Medeiros votou pela parcial procedência do feito fiscal, aplicando a penalidade incerta no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96. Presente a sessão, para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Weber Busgaib Gonçalves. Processo de recurso número 1122/2018, auto de infração 2018-01340, recorrente SP Indústria Distribuidora de Petróleo Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente afastar, por unanimidade de votos, a decadência parcial suscitada pela recorrente, referente ao mês de janeiro de 2013, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN. Resolve ainda, preliminarmente, converter o curso do processo em realização de perícia, para 1. Verificar se as notas fiscais 2478, 26208, 36056, 77639 e as notas fiscais 12713, 38577 e 54123, relacionadas pela defesa às folhas 78 do recurso ordinário, fazem parte do levantamento fiscal. Item 2. Em caso afirmativo, verificar se o imposto foi devidamente recolhido, caso devido, e se as mesmas se encontram regularmente escrituradas na escrituração fiscal digital da empresa, antes do início da presente ação fiscal. Em caso positivo, demonstrar os valores das notas fiscais e que se encontram na situação relacionada no item anterior. 4. Acrescentar quaisquer outras informações necessárias ao presente caso, nos termos do despacho a ser elaborado pela conselheira relatora e entendimento manifestado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão, para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Weber Busgaib Gonçalves. Processo de recurso número 1123/2018, auto de infração 2018-01330, recorrente SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada. Recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente a análise do mérito, analisar e votar: 1. Ilegitimidade passiva da recorrente. Ilegitimidade passiva da recorrente quanto à responsabilidade pelo recolhimento do ICMS, substituição tributária, relativa às operações com gasolina, preliminar afastada com os fundamentos do artigo 444 do Decreto 24.569/97, Regulamento do ICMS, e do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Item 2. Decadência parcial referente ao mês de janeiro de 2013, preliminar afastada por maioria de votos, com fundamentos do artigo 173, inciso 1 do CTN. Foram votos contrários os conselheiros Pedro Jorge Medeiros e Almir Almeida Cardoso Júnior, que se manifestaram pela decadência, com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Item 3. Realização de perícia para que sejam considerados no levantamento fiscal a expansão volumétrica dos combustíveis de 0,6% previsto na resolução de número 6/70 do CNP, portaria 2692-DNC e resolução 2304 ANP, uma vez que o Estado do Ceará não regulamentou referida matéria. Afirma ainda que a metodologia aplicada é inapropriada para apurar possíveis diferenças. Pedido de perícia foi afastado por unanimidade de votos,
nos termos do artigo 97 da Lei 15.614/2014, e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. No mérito, por voto de desempate da presidência, decidiu-se por negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, com os fundamentos apontados no julgamento de primeira instância e parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em sessão. Votaram pela parcial procedência os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Almir Almeida Cardoso Júnior e Saulo Gonçalves, que, em sessão, fundamentaram seus votos com base no recurso especial da primeira turma do STJ-RN número 1884431, aplicando o percentual de 0,6% previsto na resolução número 6/70 do CNP, portaria 26/92 do DNC e resolução 2304 ANP, que reduziu o crédito tributário aplicando também a penalidade prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D, da Lei 12.670/96. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Weber Busgaib Gonçalves. Processo de recurso número 1125/2018, auto de infração 2018-01326, recorrente SP Indústria e Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator Saulo Gonçalves Santos. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente a análise do mérito, analisar e votar. 1. Ilegitimidade passiva da recorrente quanto à responsabilidade pelo recolhimento do ICMS substituição tributária, relativa às operações com gasolina, preliminar afastada com os fundamentos no artigo 444 do Decreto 24569/97 e do parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, ratificada em sessão pelo representante da PGE. 2. Decadência parcial referente ao mês de janeiro de 2013, preliminar afastada por maioria de votos, com fundamento no artigo 173, inciso 1 do CTN. Foram votos contrários os conselheiros Pedro Jorge Medeiros e Almir Almeida Cardoso Júnior, que se manifestaram pela decadência com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. 3. Realização de perícia, para que sejam considerados no levantamento fiscal a expansão volumétrica dos combustíveis de 0,6% previsto na resolução de número 6/70 do CNP, portaria 26/92 do DNC e resolução 2304 da ANP, uma vez que o Estado do Ceará não regulamentou referida matéria. Afirma ainda que a metodologia aplicada é inapropriada para apurar possíveis diferenças. Pedido de perícia foi afastado por unanimidade de votos, no termo do artigo 97 da Lei 15.614/2014 e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. No mérito, por voto de desempate da presidência, decidiu-se por negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto da conselheira relatora, com os fundamentos apontados no julgamento de primeira instância, e parecer da Assessoria Processual Tributária, referendado em manifestação oral, pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em sessão. Votaram pela improcedência os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Almir Almeida Cardoso Júnior e Saulo Gonçalves Santos, que, em sessão, fundamentaram seus votos com base no recurso especial da primeira turma do STJ-RN, número 1884431, aplicando o percentual de 0,6% previsto na resolução número 6/70 do CNP, portaria 26/92 DNC e resolução 2304 ANP, não encontrando diferença do crédito tributário a ser recolhida. O conselheiro José William Falcão de Souza ficou designado para elaborar a resolução, por ter proferido o primeiro voto vencedor. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Weber Busgaib Gonçalves.
Último processo da pauta, processo de recurso número 1126/2018, auto de infração 2018-01333, recorrente SP, Indústria Distribuidora de Petróleo Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, Saulo Gonçalves Santos. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve preliminarmente a análise do mérito, analisar e votar. 1. Decadência parcial referente ao mês de janeiro de 2013, preliminar afastada por maioria de votos, com fundamento no artigo 73, inciso 1 do CTN. Foram votos contrários os conselheiros Pedro Jorge Medeiros e Almir Almeida Cardoso Júnior, que se manifestaram pela decadência com fundamento no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Item 2, realização de perícia para que sejam considerados no levantamento fiscal a expansão volumétrica dos combustíveis de 0,6%, previsto na Resolução 6/70 do CNP, Portaria 26/92 DNC e Resolução 2304 ANP, uma vez que o Estado do Ceará não regulamentou a referida matéria. Afirma ainda que a metodologia aplicada é inapropriada para apurar as possíveis diferenças. Pedido de perícia afastado por unanimidade de votos nos termos do artigo 97 da Lei 15.614/2014 e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária. No mérito, por voto de desempate da presidência, decidiu-se por negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular, para julgar procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, com os fundamentos apontados no julgamento de primeira instância e parecer da assessoria processual tributária, referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em sessão. Votaram pela improcedência os conselheiros Pedro Jorge Medeiros, Almir Almeida Cardoso Júnior e Saulo Gonçalves Santos, que em sessão fundamentaram seus votos com base no recurso especial da primeira turma do STJ-RN, número 1884431, aplicando o percentual de 0,6% previsto na resolução de número 6/70 do CNP, portaria 26/92 DNC, resolução 2304 ANP, que reduziu o crédito tributário, aplicando também a penalidade prevista no artigo 123, inciso 1, a linha D da Lei 12.670/96. O conselheiro José William Falcão de Souza ficou designado para elaborar a resolução, por ter proferido o primeiro voto divergente e vencedor. Apresenta a sessão para sustentação oral o representante legal da parte, o advogado Dr. Weber Busgaib Gonçalves. Era isso, senhores. Alguma alteração a ser feita, senhores e senhoras, na ata? Bastante longa, mas acredito que contemplou todos os pontos que foram discutidos. Alguma sugestão? Então, a ata aprovada. Passaremos, então, à ordem do dia. E aqui faremos já a chamada do processo de recurso 2881/2017, auto de infração 2017-01471, em que a recorrente Suzilônia Energia Eólica do Brasil Limitada, recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor William Falcão de Souza, a indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Temos aqui para a sustentação oral a presença da doutora Letícia Paraíso, representante da empresa, que no momento oportuno considerei a palavra. Passo a palavra no primeiro momento ao doutor William para início do relato. Evaneide, doutor Joaquim Vitor, está participando, é representante de qual empresa? Doutor Marcelo, me perdoe, mas ele está comigo. Tá com ok, gente. com a doutora Letícia, da Suzilon. Então, bem-vindo, doutor Joaquim. Passo a palavra ao doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes dessa sessão. Senhor presidente, o relato vai ser um pouco longo, porque esse processo já veio aqui, já voltou, e teve 2 julgamentos, mas não está tão... Só o relato, né, que fiz tudo para ficar um pouco sucinto, mas não ficou tanto. Mas
quem estiver acompanhando aí pelo WebDrive, o relato do auto infração é este: lançar crédito indevido de ICMS proveniente de operação de entrada de bem ou mercadoria para uso ou consumo do estabelecimento. Isso é o chamado do CAF, da fiscalização. Então, o fiscal colocar um número, aí sai essa redação. A acusação é esta, escrita pelo fiscal. Após a análise da escrituração fiscal digital EFD da autuada, constatou-se que esta registrou e aproveitou indevidamente créditos de ICMS relativos a ajuste de débito, lançado em seu registro S111, na FD, de junho de 2012, no valor de R$ 1.499.114,90. Complementar a anexo. Na verdade, o que foi que o fiscal fez? Quando viu esse estorno, aqui, ajuste de débito no valor de R$ 1.499.114,90, entendeu que esse ajuste de débito não foi feito corretamente, tirou e refez a apuração do contribuinte a partir do mês que ele lançou esse estorno, junho de 2012. E no final, aí refez... Só um momento, doutor. Desculpe, presidente. O Fernando, por algum motivo, saiu da reunião. Voltou. Desculpe. Voltei. Desculpe. É porque está havendo uma oscilação da internet, inclusive, doutor William, em alguns momentos, pelo menos para mim, está chegando... Não está muito nítido, está falhando um pouco a sua fala. Mas vamos continuar. Pode... Aqui não está mostrando nenhum problema, não, porque às vezes ele mostra, né? Mas... Ok. Talvez... mas pode continuar. É a oscilação que ocorre. Deixa eu ver aqui o som, porque às vezes eu baixo, é porque o som está baixo. Não, está total. Ok, pode continuar. Aí, junho de 2012, diz que lançou esse ajuste de débito, né? Ajuste de débito, lançou como crédito, retirou esse crédito em junho e refez a apuração do contribuinte até o exercício de 2013. Começou em junho de 2012 até dezembro de 2013. No final, mostrou falta de recolhimento de imposto no valor de R$ 1 milhão, crédito devido, né, que ele está colocando aqui, de R$ 1.827.799,41, na apuração do CMS. Na informação complementar, quem tiver no WebDrive não vai ter acesso, porque coloca aqueles negrito, escurece e não dá para ler. Mas nas informações complementares, a fiscal fez com bastante demonstração como ele deve fazer, né, esses ajustes e tudo. Aí cita até alguns casos como exemplo, e no final ela diz, conforme exemplo acima, os ajustes lançados na apuração do CMS devem ser detalhados a nível de identificação do documento fiscal que gerou aquele ajuste. E caso este se refira a um determinado item, produto do documento, só um determinado item, produto daquele documento, este deve ser igualmente identificado. E fala lá no S110, S111, S113, vários itens, né, que não está na FD. Só está lá ajuste de débito, o valor. E no final ela bota, escreve, conclui-se que a autuada apenas lançou o valor do estorno de débito, sem informar quem foi o emitente ou adquirente da mercadoria, qual foi o documento fiscal utilizado, modelo, CEF de seriedade da emissão, qual foi a mercadoria, caso se refira a um determinado item, produto, documento fiscal, e qual foi o valor do ajuste para cada operação. A informação complementar é bem longa e detalha como deve ser feito. Está nas informações complementares. A defesa pediu a impossibilidade da corresponsabilização do sócio da impugnante. Presidente, melhorou o som? Melhorou o som? Sim, ok. Estamos escutando bem, sim, agora. Pronto. Da ilegitimidade passiva, alegando que a empresa autuada é contribuinte do ISS, Serviço de Empreitada Total, Constituição Civil, isso aqui para a Constituição Civil, não do ICMS. Alega essa questão. Da insubsistência da autuação fiscal, a ausência de creditamento indevido.
A empresa fundamenta que o estorno é devido, pois decorreu da saída de mercadorias no período e as mercadorias tiveram o indevido destaque do ICMS, vez que eram isentas do imposto, de acordo com o convênio 101/97, pois se tratam de torres para suporte de gerador de energia elétrica, ou partes e peças utilizadas em aerogeradores. Alega essa questão. Também entra na questão da penalidade e pede a readequação da penalidade por 123(1)D da Lei 12.670/96. Argumenta que não deve ser imposta a penalidade referente a creditamento indevido, pois que o lançamento, ora em questão, não se trata de um creditamento, pois que o estorno de débito não se trata de creditamento, mas retificação do débito. Que pese está pedindo a readequação da penalidade, mas entende até que não deve ter penalidade alguma, porque foi apenas um estorno. Por fim, lista os pedidos: afastamento da corresponsabilização dos sócios, corresponsabilidade dos sócios, improcedência do auto de infração, pois ela procedeu de forma regular com o estorno dos débitos, que as mercadorias eram isentas pelo convênio 101/97, requer o reenquadramento da penalidade para o 123(1)D. Desculpe aí. Junto à defesa, a empresa anexa, na folha 174 dos autos, que estiver acompanhando, o resumo da apuração do imposto, relativo ao mês de junho de 2012. Vê claramente lá o estorno do valor de R$ 1.499.114,90, e no campo observações, a relação das notas fiscais alvo de estorno do valor. A empresa junta um resumo da apuração do imposto, na página 174. E junta também anexos fiscais. Elas estão as folhas 175 a 198. As notas fiscais que a empresa, segundo a empresa, geraram esse crédito, esse estorno. O julgamento singular, o processo subiu para julgamento singular. Foi pela procedência do feito fiscal sob o fundamento que o ajuste de débito efetuado não teve em contrapartida nenhuma informação quanto à sua origem. Tem muitas coisas, mas eu resumi nessa parte. A empresa inconformada ingressa com recurso ordinário. Um recurso ordinário, ela vem e informa que foi decretada a falência da empresa e junta a respectiva decisão. Requer a nulidade do julgamento. Primeiro, em face da ausência de manifestação sobre o reenquadramento da multa aplicada. E também em decorrência da inexistência de análise da documentação comprobatória trazida aos autos, no caso, as notas fiscais que geraram o estorno do débito. Diz que o fiscal não fez a análise dessa documentação fiscal. No mérito, alega que não houve observância ao convênio 101/97 no julgamento, que esse convênio concede isenção do imposto nas operações com equipamentos e componentes para aproveitamento das energias solar e eólica. Repete a readequação, o pedido de readequação da penalidade para 121.3(1)D, que apresentou para o fisco as operações realizadas. O parecer manifestou entendimento pela nulidade, subiu para antes de processo para a segunda instância, emitido o parecer lá na CEAPRO, e manifestou entendimento pela nulidade da decisão do julgamento singular e o retorno para novo julgamento. O parecer, segundo constou o parecer, o julgador não analisou o argumento de que o crédito considerado indevido foi defendido como legítimo, por decorrente do débito lançado indevidamente em virtude de saídas isentas, conforme o convênio CMS 101/97. Alega que não foi observado, o julgador não teceu comentários acerca dessa questão. O processo veio para a primeira Câmara, foi em 2019, teve como relator o conselheiro Carlos César Pierre,
e a decisão foi pela nulidade do julgamento singular e o consequente retorno dos autos para novo julgamento. A decisão foi fundamentada no artigo 489, parágrafo 1º, inciso 3 do CPC. Senhor presidente, isso é a primeira fase do relato. Agora vai ser talvez mais rápido. Então, pronto, o processo retornou para julgamento, na primeira instância, e foi proferido, foi analisado e saiu novo julgamento. O novo julgamento, ele está na folha 262 a 268, na web, aqui na Drive tem 2 julgamentos, é o segundo, baixo para cima, que a gente vai acompanhando. O julgamento singular, senhor presidente, quanto ao questionamento da impossibilidade de corresponsabilização dos sócios, ele afirma que não há nenhum sócio no polo passivo. Quem está no polo passivo é a pessoa jurídica inscrita no Cadastro Geral da Fazenda como contribuinte. Os sócios estão registrados, o nome dos sócios nas informações complementares, apenas para uma eventual necessidade de contato, inclusive de uma hipótese de ocorrer uma execução fiscal, para saber quem são os sócios. No tocante ao questionamento de legitimidade passiva da autuada, ela não merece ser acolhida por ser impertinente o argumento. Não tece muitos comentários. Mas apenas que o contribuinte está inscrito no cadastro da Fazenda como contribuinte CMS e está cumprindo as obrigações dele acessórias. Tanto é que essa adequação foi feita a partir da FD que ele entregou. No mérito, conclui que houve aproveitamento de crédito relativo a estorno de débito indevidamente, em virtude da comprovação através da respectiva documentação, a ausência de previsão legal, da forma que ele fez, e a adoção de um procedimento incorreto. Então, ela tece toda a sistemática como deve ser, da forma que está também na informação complementar. O contribuinte tem que, para não ser muito repetitivo, né? No AFD, lá no E100, ele lança, no E111 explica, tem vários itens onde esse estorno tem o valor, lançar o valor, tem que lançar a nota fiscal, se for parcial de uma nota fiscal, tem que dizer qual é o item, ela explica tudo isso. Então, ele não seguiu esses procedimentos, né, previstos na legislação relativamente à FD, então, ela entendeu que o crédito está comprovado. Quanto à alteração da penalidade do 123.1d, indeferiu, alegando, aliás, sob o argumento que para a penalidade lançada no auto de infração há uma sanção específica e, aí, portanto, ela não mudou. Contribuinte ingressa com recurso ordinário contra a decisão e, praticamente, senhor presidente, trata dos mesmos argumentos, mas só em linhas gerais. Não vou descer muitos detalhes. Fala da impossibilidade de semestre sobre operações isentas, né, foi o outro, que isso é importante, que a fiscalização não identificou a composição dos créditos estornados, pois analisou somente os campos E111, eu já falei, e o E113 da FD. E justifica que, caso tivesse analisado o campo 460, teria visto a composição e justificativa para o estorno do crédito nesse valor de R$ 1.499. Pede uma realização de perícia para fins de comprovar a falta de prejuízo ao erário e apresenta os quesitos. E, novamente, fala sobre a necessária readequação da penalidade. O parecer, está nas páginas, parecer 308, 2020, também consta aqui na OneDrive, e o processo está na folha 280 a
82, é interessante, até para o doutor Matheus vai se manifestar, talvez tenha analisado esse parecer, eu vou ler na íntegra, vou ler conforme está escrito. Só um instante aí, rápido. Quanto ao mérito, entendo que a empresa efetivamente lançou um crédito indevido. Porém, em relação ao mês de junho, a empresa anexa cópia de notas fiscais de saída, em que todas as mercadorias estão isentas por força do convênio 101/97, anexado às folhas 174 a 198. Portanto, o débito também é indevido. Penso que, pelo menos em relação ao mês de junho de 2012, a empresa apresenta documentos com mercadorias no NCM 85.023.100 e 73.08.2000, que no convênio 101/97, esses dois NCM constam como isentos e, neste caso, em nossa opinião, o imposto lançado indevidamente não foi utilizado, pois a mercadoria é isenta. É oportuno salientar que o convênio 101/97 é nacional, ou seja, em todos os estados, as mercadorias com os dois NCMs citados são isentas, logo o crédito é vedado em qualquer estado da federação. No tocante ao pedido de perícia, está implícito no parecer que o pedido procede, mas deixo a cargo da primeira instância. Está na folha 283. No que se refere à penalidade, entendo pela aplicação da prevista no parágrafo 5º, inciso 8º do artigo 878 do decreto 24.569/97, e assim pela parcial procedência. Senhor presidente, foi um pouco longo, mas ainda é em síntese o relato. Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Neto, procurador do Estado do Ceará. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Evaneide, doutora Letícia, seja muito bem-vinda. Bem, senhores, aqui há algumas questões que são interessantes e que devem ser esclarecidas para a resolução do caso. A acusação fiscal é de estorno indevido de débito do ICMS, situação na qual a empresa emitiu as notas fiscais com destaque do ICMS, só que nessas operações as mercadorias seriam isentas e o destaque foi devido do imposto. Foi que ela, ao emitir essas notas fiscais, ao constatar esse fato, foi que ela fez, ela lançou na sua escrita fiscal, então, na escrituração fiscal, o estorno de débito do imposto, no valor aí consignado pela fiscalização. Bem, esses são os fatos apontados na ação fiscal. O julgador singular entendeu já superada a questão da nulidade do primeiro julgamento, porque aí o segundo julgamento singular se manifestou sobre as questões que haviam sido apontadas pela recorrente e considerou procedente a acusação fiscal, dizendo que é crédito indevido, que a forma de estornar o ICMS debitado indevidamente segue a legislação, deve estar autorizado pelo destinatário, deve comprovar que o destinatário não se creditou do ICMS, deve pedir autorização no fisco, etc, etc, e tal, e considerou, então, procedente a acusação de estorno indevido de crédito. Pois bem, o parecer está no lar. A questão entendeu que o caso, sim, era de crédito indevido, mas sugerindo uma aplicação menos gravosa. Mas tem algumas situações que não ficou bem claro para mim, analisando. Primeiro, logo de início, a recorrente indica que seria exclusivamente prestador de serviço. Sendo prestador de serviço, ela estaria sujeita exclusivamente, portanto, ao ISS. Ela não seria o comerciante, não seria o industrial, mas sim o prestador de serviço que monta essas hélices, essas pás, energia eólica e tal. Né? Que, portanto, sendo prestador de serviço, ela não estaria, de certo modo,
nem é obrigada a ter a legislação do ICMS. É uma questão interessante que tem que ser esclarecida. Que, para mim, pelo menos, não ficou muito bem esclarecida, apesar dela estar escrita na Secretaria da Fazenda como comércio, como atividade comercial, de venda de equipamentos, não sei o quê, né? Mas não ficou bem esclarecido. O segundo ponto, que me parece interessante, é que, sendo as mercadorias que ela deu saída sendo isenta, mas ela vendeu essas mercadorias ou só fez a entrega, ou só fez a prestação de serviço? Analisando as notas fiscais, a ideia que passa é que houve a venda de mercadoria. Se houve a venda de mercadoria, então o caso é de haver incidência ou não do imposto. Bem, se as mercadorias eram isentas, ela não deveria ter destacado. Se ela destacou, e aí uma questão interessante, se ela destacou indevidamente, que não deveria ter destacado, ela repassou o custo do ICMS para o adquirente ou foi um mero destaque só? Porque se ela não passou o custo, e aí isso ela poderia provar nos autos, se ela não passou o custo do ICMS para o adquirente, é evidente que, nesse caso, estaria legitimado até, eu entenderia como legitimado, estorno de débito, desde que não tivesse ocorrido o repasse do ICMS para o adquirente. E, finalmente, ainda considerando que o débito indicado nas notas fiscais foi um débito indevido, que efetivamente as mercadorias eram isentas, afinal, para ela proceder ao estorno, estorno de débito, teria que comprovar que o destinatário não se creditou, que estaria autorizado pela Cefaz a proceder esse estorno. Então, tem algumas situações que me parece que talvez a doutora Letícia, representante da recorrente, possa esclarecer, a fim até de que nós possamos ter uma posição mais clara a respeito dessa matéria, porque, quer queira, quer não, é uma questão muito interessante. O procedimento normal, quando a empresa faz um débito indevido do ICMS, e a nossa legislação até diz, destacar indevidamente o valor do imposto, o que é que ele deve fazer? Deve recolher ICMS e posteriormente pedir restituição em forma de crédito ou mesmo em espécie, mas caso ele não efetue o recolhimento do imposto, ele poderá ficar sujeito a sanções previstas, até tem um dispositivo previsto na nossa legislação a respeito dessa conduta. Pois bem, eu entendo que alguns esclarecimentos devam ser prestados pela recorrente, também pelo Dr. Willam, depois, e outros colegas, nos debates, que talvez possa indicar qual o melhor caminho a ser seguido no presente caso. Por enquanto, a Procuradoria se encosta, então, ao entendimento indicado pela consultoria, no sentido de que houve o creditamento indevido, o estorno indevido, mas sugerindo uma penalidade não tão gravosa quanto a sugerida pelo agente fiscal. São essas as considerações preliminares, senhor presidente. Vamos escutar com muita atenção a doutora Letícia. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana. Da forma regimental, passa a palavra à doutora Letícia Paraíso, que é representante da parte. Prezados, bom dia. Mais uma vez é um prazer. Todos bem. Vamos lá. Eu posso fazer uma apresentação? Eu posso colocar a apresentação aqui na tela? Doutora, não é muito complexa, né? E também não muito... já tivemos alguns probleminhas com apresentações. É vídeo, apenas imagem, só para entender melhor. Entendi. Tá, então eu não vou colocar. Tá, certo? principalmente vídeo, porque se for vídeo, às vezes na gravação... Não é vídeo, é só PowerPoint. Tem algumas imagens, mas, assim, eu posso, se for melhor, eu posso não utilizar. Posso até tirar minha câmera também, se for melhor para vocês. Não, aqui tá bom, a transmissão tá ok. De uma forma objetiva. Prezado, seguinte, de fato, a Suzlon, ela foi autuada por lançar crédito indevido, por se apropriar indevidamente de um crédito.
o que se deu em virtude do ajuste de débito lançado no registro 111 e que supostamente não foi justificado e informado a sua origem. Como bem o Dr. William detalhou, foi aplicada a penalidade 123.2A, que é a multa equivalente a uma vez o valor do crédito indevidamente aproveitado. Em decisão de primeira instância, não foram analisadas algumas questões apresentadas pela empresa, e dentre as quais se encontrariam a questão de que ela não estaria sujeita ao ICMS, mas sim ao ISS. E quando o processo subiu para a segunda instância, de fato foi reconhecida a nulidade do julgamento e foi solicitado o seu retorno, a fim de que pudesse ser verificadas essas questões. A questão da atividade da empresa, que ela estaria sujeita ao ISS, a questão de alguns documentos apresentados que justificavam, de fato, os estornos realizados, as origens dos estornos, e outras questões. Atualmente, não tem sido entendido, de fato, de que a empresa, ela era detentora, ela não era contribuinte do ICMS. Considerando que esse argumento não é mais utilizado, de fato, não é mais aceito, né, nós estamos considerando já como, de fato, contribuinte. E algumas questões, após julgamento de primeira instância, o julgador singular, de fato, entendeu que o creditamento indevido, ele ocorreu, porque a empresa não se utilizou dos procedimentos possíveis e dos procedimentos albergados pela legislação para realizar esse creditamento dela. Mas, de fato, a gente precisa verificar algumas questões. A primeira questão dela é que o convênio 101/97, ele é claro em estabelecer a isenção do ICMS para partes e peças utilizadas nos aerogeradores, em geradores fotovoltaicos, e ele traz, esse próprio convênio, ele identifica os NCMs que são albergados pela isenção. Ou seja, de acordo com o convênio, todos os produtos utilizados na instalação de um parque eólico, que era atividade fim da SUSMO, eles estariam albergados pela isenção tributária, certo? Nos autos, nós demonstramos, juntamos diversas notas fiscais que demonstravam que, de fato, as operações envolviam mercadorias em que os NCMs estavam albergados pela isenção. Ou seja, nós trazemos aos autos operações que demonstravam mercadorias isentas, certo? Considerando que as mercadorias eram isentas de ICMS, em regra, não haveria um imposto a ser recolhido. Só que, por um equívoco operacional da empresa, as notas fiscais que acobertavam essas mercadorias isentas, elas foram emitidas com destaque do imposto, o que fez com que a SUSM precisasse realizar o estorno do débito para reajustar a sua operação. Ou seja, de fato, as mercadorias eram isentas, não havia imposto a ser recolhido, entretanto, houve destaque e para reajustar a sua operação, para reajustar o que ela havia pago, ela, de fato, operacionalizou com o estorno do débito na sua apuração. A fiscalização, ela afirmou que o procedimento foi realizado equivocadamente e que, em virtude da ausência de informação no 113, no E113, não era possível a identificação da origem do retorno. Entretanto, a colaciona, ela traz no recurso voluntário dela, ou no recurso ordinário, ela traz nas defesas dela, de que, apesar da omissão no E113, a justificativa, a origem do estorno era completamente possível de se ver através do campo 460 do seu livro registro de apuração, em que, no próprio livro registro de apuração, é possível de se verificar as notas fiscais, os estornos das notas fiscais, a justificativa de que as mercadorias eram isentas em virtude do convênio 101/97. Então, verifica-se que o próprio livro registro de apuração do ICMS, ele também é informado na FD. Então, a gente consegue ver algumas questões. A primeira delas aqui,
não houve qualquer prejuízo ao fisco esse creditamento, esse estorno de débitos realizados pela empresa. Por quê? As mercadorias eram isentas pelo convênio 101/97. Apesar de elas serem isentas, foi destacado o ICMS e houve o estorno desse débito. Foi justificado no campo 460 a origem desse estorno e, além disso, o convênio 101/97, ele tem origem nacional. Então, em todos os estados, essas mercadorias são isentas, tornando impossível o crédito pelo adquirente. O adquirente ele não pode se creditar dessa operação, porque as mercadorias, de fato, são isentas. Então, assim, considerando toda essa situação, a gente consegue ver que não houve qualquer prejuízo ao fisco. Em momento nenhum, esse creditamento ele acresceu patrimonialmente algum valor da empresa. Não. Ela unicamente ela tentou reajustar a sua apuração. Então, assim, considerando a inexistência de qualquer prejuízo ao fisco e pela verdade material, a gente entende pela improcedência da ação fiscal. Caso entenda-se como necessária a melhor averiguação de que, de fato, essas notas fiscais elas eram isentas, de que, de fato, houve a justificativa no 460 do seu estudo, da sua origem, a gente sustenta também a realização de perícia. Ultrapassada essa questão, nós sustentamos também o seguinte: considerando que não houve qualquer prejuízo ao Estado, o que ocorreu foi como estou dizendo, uma simples ajuste de débito decorrente do destaque equivocado do imposto para reajustar a apuração da empresa. Então, a única coisa que ela fez foi ajustar o débito dela decorrente do destaque equivocado. No momento que ela fez isso, ela justificou no campo 460. Considerando que não houve nenhum acréscimo patrimonial e que a única tentativa foi de reajustar a sua apuração, é de se verificar que não houve um efetivo aproveitamento de crédito. Não há um efetivo aproveitamento de crédito pela recorrente. A única coisa que há é uma tentativa de reajustar sua apuração. Em virtude disso, o artigo 123, parágrafo 5º, ele determina que, nesses casos, em que não há um efetivo aproveitamento do crédito, a multa poderá ser reduzida a 10% do valor registrado, certo? Então, considerando essas informações, a gente requer o reenquadramento também da multa aplicada para que seja aplicada a penalidade de acordo com o artigo 123, parágrafo 5º. Superada todas essas informações, superadas todas essas alegativas à empresa, alternativamente, por fim, considerando que, de fato, enfim, era devido o ICMS, é de se verificar que, no frigir dos ovos, um aproveitamento indevido de ICMS, um aproveitamento indevido de ICMS, ele é um fato de recolhimento do imposto. E o artigo 123(1)d esclarece que nas operações de falta de recolhimento, em que as operações estiverem devidamente escrituradas, há, de fato, uma redutora que é para aplicação da penalidade de 50% sobre o valor do imposto. Considerando que a análise da fiscalização se deu com base na FD da autuada, é de se verificar que as operações estavam devidamente escrituradas e, por isso, merecem um reenquadramento por 123(1)d. Concluindo toda essa nossa exposição, quais são as nossas intenções? A primeira delas é a improcedência do auto, tendo em vista que as mercadorias eram isentas e houve o devido creditamento de ICMS, o que ocorreu com os estornos de débitos realizados e devidamente, justificados no campo 460, e em virtude de qualquer ausência de prejuízo ao fisco. Segundo ponto, o reenquadramento da multa, com base no 123, parágrafo 5º, tendo em vista que o que houve foi um mero reajuste na apuração da SUSLAM, de forma que não resultou nenhum efetivo aproveitamento de crédito. Ela só tentou se aproveitar daquele crédito do ICMS que foi pago e recolhido indevidamente. E, terceiramente, assim, por fim, caso não seja acatado nenhuma dessas possibilidades,
o reenquadramento da penalidade por 123.1d, visto que a operação, todas as operações atuadas estavam devidamente escrituradas, caso entenda-se necessário, para a averiguação da improcedência, enfim, a gente, do reenquadramento da multa, nós também sustentamos a perícia para análise de todas as operações atuadas, a fim de comprovar a justificação dos estornos realizados e de que as mercadorias de fato eram isentas. Me perdoe se eu me alonguei, de fato, esse processo é um processo um pouco mais delicado, mas essas são as nossas razões e eu estou à disposição para tirar quaisquer outras dúvidas. Obrigado, doutora Letícia. Doutor Matheus, alguma consideração adicional depois da fala da doutora Letícia? Não, senhor presidente, ela foi muito clara. Entendi perfeitamente a linha de argumentação dela, inclusive quando ela faz referência de que já abandonou o argumento de ser exclusivamente prestador de serviço e centrou-se na questão das mercadorias isentas de âmbito nacional, o que impossibilitaria o creditamento do ICMS por parte dos destinatários que eventualmente receberam tais mercadorias. Entendi o argumento da doutora Letícia, vamos então ver os debates, talvez o doutor Willam e outros colegas possam colocar mais luz sobre os fatos aí apontados. É isso, vamos escutar. Obrigado, doutor Matheus. Pela ordem, doutora Helena, inscrita. Bom dia a todos, senhores, senhor presidente, senhora secretária, procurador, doutor Matheus, senhores conselheiros, doutora Letícia. Bom, na verdade, realmente, nós não vamos mais discutir aqui a questão da parte ser ou não contribuinte do ICMS, já foi uma discussão travada em vários outros processos aqui, e restou entendimento, e até a empresa admite, ela é, sim, contribuinte do ICMS, tanto é que ela faz apuração de crédito, de débito, e está se discutindo aqui o objeto da autuação de crédito indevido. Então, isso demonstra que, realmente, a empresa, ela é, sim, contribuinte do ICMS. Então, essa discussão, nós não vou mais me ater sobre ela. Mas, assim, é possível, sim, diante das colocações da doutora Letícia, analisando aqui os termos do convênio 101/97, o convênio 101/97 trata aqui das isenções e ele traz aqui uma relação de produtos que realmente estão sujeitos à isenção. E ela fala que aquecedores, gerador de potência superior, bem na frente é torre para suporte de gerador de energia eólica, que é o objeto da empresa, um dos produtos mais utilizados pela empresa. Ela traz aqui vários produtos que a gente, todos relacionados à questão da energia eólica, né? Então, assim, é possível, sim, que essas operações, essas notas fiscais, esses objetos, aí, esses itens citados pela parte nesses documentos, estejam, sim, façam parte dessa relação de isenção constante no convênio 101/97, né? Então, realmente entendo como prudente. Agora, também é possível, e nós já tivemos discussões, eu lembro em outros julgamentos de autos de infração dessa empresa, é possível que tenha, dentre os produtos tratados pela empresa, comercializados pela empresa, produtos que sejam sujeitos à tributação do ICMS, dentre eles. Então, acho prudente, sim, a colocação da doutora Letícia de encaminhamento para a perícia, para se analisar se esses produtos constantes nesses documentos fiscais, dos quais a empresa fez esse estorno, porque entendeu que esses produtos estavam inseridos dentro da relação do convênio 101, é possível que esses produtos não sejam isentos, que sejam equipamentos outros que não sejam os elencados, que não esteja elencado no convênio 101. Então, acho prudente, sim, que se encaminhe esse processo para a célula de perícia, para analisar esses itens constantes nessas documentações fiscais e verificar se esses produtos são isentos. Com relação à questão do destaque no documento fiscal,
Sim, conforme bem pontuou o doutor Matheus, há previsão na legislação de que o destaque indevido, ele está sujeito, inclusive, a uma penalidade e tudo mais, mas esse não foi o objeto da autuação, né? Então, eu acho que colocar isso aqui, trazer isso para discussões, já fugiria um pouco, não sei, doutor Matheus, me corrija se eu não estiver fazendo a colocação da forma correta, mas fugiria um pouco do objeto da autuação, que é de crédito indevido, né? Então, acho que seria mais prudente realmente o encaminhamento à cela de perícia para verificar essas notas fiscais, se realmente elas estão sujeitos à isenção ou não nos termos do convênio 107. Obrigada. O convênio 101/97. Processo em discussão. Senhor presidente. Doutor William Falcão. A conselheira Helena já antecipou o que realmente eu ia falar agora. Eu observei que a parte traz aqui o resumo da apuração do imposto, que é no modelo, no 410, né, que a doutora falou, onde ela coloca lá a apuração, no final tem o saldo credor do mês de junho, 969 mil, tem lá o débito de 1.499.000, que é o estorno, aliás, o estorno. E embaixo ela diz que é o estorno relativo às notas fiscais, e elenca as notas fiscais, são 24 notas fiscais. E traz todas essas notas fiscais aqui. Eu tive o cuidado, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Letícia, de observar o NCM que coloca na nota, e comparar esse NCM ao que está no convênio 101/97. Observei aqui, está aqui o 85023300, partes de conversor e energia eólica, aerogerador contendo, aí diz lá o número, lá que eu não sei o que é uma peça só, né? Esse aqui é o valor maior que tem, R$ 1.300.404,94. Aqui todos os valores, né? Aliás, o valor do produto é esse, e aqui o valor do CMS, R$ 156.048,59. Também tem outros produtos com valores menores, em outros códigos, 7308/2000. Esse código consta do convênio, está lá como isento. Ocorre, senhor presidente, que dentro dessas notas, em algumas, na hora que foi colocar o NCM, não colocou o NCM, colocou 99999, preencheu todos os quadros com 9. Embora, quando você vai ver o equipamento, é parte do conversor de energia eólica, aí coloca lá, aerogerador, igual o outro que tem um código. Aqui não colocou o código correto. Só está usando esses dois códigos. E nesse aqui colocou só 999. Mas quando eu estou vendo aqui, é a mercadoria idêntica dos outros códigos. Em alguns está assim, não colocou três notas não colocou o código corretamente, colocou 999, que não existe esse código 999999. Bem, isso daí o que é que eu vejo? Está falando tudo em verdade material, né, o direito vai por essa verdade material. Não há dúvida nenhuma que a empresa, como bem explicou, a fiscal fez até exemplos, ela tem que colocar nesse outro código, ver qual foi a nota, no outro código colocar se foi só o item da nota, que é isento. Ela não fez. Ela lançou o estorno, lançou crédito, estornando o débito. Foi somente isso. Agora, a parte traz um documento aqui, do apuração de CMS, que tem lá, inclusive, o valor, quando foi em junho, do saldo credor dela, e colocou as notas. E está trazendo todas as notas, a cópia, mas dá para você ver bem direito o que é a mercadoria, para onde a mercadoria foi, tudo. Tanto é que o parecerista disse que, assim, as notas mostram que, realmente, as mercadorias são isentas. Mas eu vou deixar que isso fique para a perícia, para seja apreciado lá na primeira Câmara, né? E sugeriu a penalidade do 878.
né, o inciso 8, parágrafo 5, daquele quando o crédito não foi aproveitado, né, aquela coisa toda. E, embora ele entenda, está explícito que vale o parecer. Outra coisa importante aqui que ele disse é assim, ó, as operações são isentas. Todo os estados da federação têm que observar isso. Então, mesmo que tenha recebido no outro estado com o crédito e tenha lançado esse crédito, aquela empresa ela vai se complicar. Mas ela resolve com a emitente das notas, né? Ou então, se ela pagou o ICMS e viu que não era para ter ICMS, vamos resolver o valor da operação, né? A empresa de lá, se viesse para cá, a mesma coisa. A gente ia ver que lançou um crédito que não era para ter na nota, e a nossa legislação diz claramente. Se o crédito for a maior, você só pode lançar o crédito correto. Se o crédito vier a menor, qual é o crédito que você vai lançar? É o menor, e pede o emitente da nota que faça o ajuste. Tem isso na legislação? E se não era para ter crédito? Lógico que aí é que ela não tem que se creditar mesmo, né? Aí isso aí não vejo prejudicial para cobrar também. Mas, senhor presidente, ainda tem um detalhe. Na apuração, a fiscal foi muito providencial e trouxe a apuração, aqui o resumo, não dá para vocês verem porque está negrito, não vai ver aí, que a empresa fez. E abaixo traz a apuração que ela fez. Ou seja, ela está repetindo os valores dos débitos que a empresa fez, certo? Os valores dos débitos. Inclusive, no mês de junho, ela pegou o saldo credor do mês de maio, tal qual está no da empresa, 951 mil, ela colocou 951 mil. Aí, a partir de junho, ela retirou esse débito e refez a conta. Então, de antemão, mesmo que nós considerarmos que essas mercadorias são todas isentas, não dá para ir diretamente dizer que é improcedente, porque ela refez a apuração e você viu que os créditos são 1.499.000, mais o crédito indevido lançado depois de feita a apuração é 1.827.799.41. Né? Está maior do que o efetivamente crédito. Pelo menos assim, no meu pensamento, às vezes pode ser de outra forma. Era para aparecer, depois que tirasse esse crédito, lá um valor a recolher de 1.499.000, né? Mas aparece um valor maior. Pode ter algum erro na apuração quando foi feita do contribuinte. Então, eu entendo que deva ir para a perícia, para analisar, diante das cópias das notas que tem aqui, né, porque se for pedir as originais para a empresa, aí é que vai complicar também, a empresa não tem mais, mas aqui tem as cópias das notas fiscais e observar se aqueles produtos registrados naquela nota são compatíveis com o NCM do Convênio 101/97. E se aqueles produtos ali são isentos, responder isso. Em sendo isento, refazer a apuração de CMS da forma que foi feito pela agente fiscal, conforme está nas folhas 20 dos autos. Esse é o meu entendimento, senhor presidente. Doutora Helena pediu a palavra. Está com a mão levantada. Não, desculpa, presidente, é porque eu sempre esqueço de baixar aqui a mãozinha. Processo em discussão, senhores. Algum conselheiro quer se manifestar? Sim, senhor presidente. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada. Doutor William, só para acrescentar, se fosse possível, não sei se o senhor já fez isso, para verificar se realmente essas notas fiscais, elas são as mesmas que fazem parte do levantamento, né? Que é sempre importante fazer esse batimento, né? A averiguação disso aí. Se não for possível o senhor fazer, que já seja um item que possa ser encaminhado à perícia, constatar a correlação entre as notas apresentadas pela empresa com o que está no levantamento da fiscalização. Seria só isso. Senhores, mais alguma discussão? Doutor William, algum preliminar, além dessa, da perícia, de nulidade, isenção, enfim, decadência? Isenção não, né? Isenção é a matéria que está sendo discutida. Alguma preliminar com relação à decadência, não, né? Nem... Não, é assim, fala da ilegitimidade passiva. No recurso não fala mais, né? No recurso não fala mais, falou no julgamento, mas no recurso não traz mais à tona a ilegitimidade passiva, não.
a realização de perícia e a readequação da penalidade. Né? Bom, doutor William, não tendo maiores discussões, mais o conselheiro quer se manifestar, e pela sua fala, entendo que baixar o custo do processo de realização de perícia, não é isso? Vamos ouvi-lo. Perícia. Os tempos nós reformulamos. Primeiro, a conselheira Mônica Castela acabou de falar aí, a fiscal autuante pegou apenas o valor lá, estorno de débito, R$ 1.499.000, ela não disse a que se referia, disse apenas que não estão registrados na FD quais os documentos que geraram aquilo ali. Ela disse, então ela não tem, só pega o valor. Então, a conselheira Mônica aconselha que no pedido nós faremos o quesito lá, dizendo que se aquele valor é o correspondente às notas fiscais, 24 notas fiscais que estão lançadas lá na apuração, no item que a conselheira, que a advogada doutora Alice falou, 410, né? 60. 460. 60. Se são, aqueles valores batem com aquele valor do estouro, primeira coisa. E o segundo é aquilo que eu já falei, verificar se as notas fiscais, aquela mercadoria, está registrada naqueles 2 NCM que eu falei, estão amparados pelo convênio, estão lá registrados no convênio, só verificar e dizer sim ou não. E se aquelas outras mercadorias que não foi colocado o NCM, apenas está lá o 9999, são as mercadorias, né, bem relacionadas no convênio 101/97. Depois de isso, fazer a reapuração da conta nos moldes feitos no julgamento pela autoridade fiscal. Algum conselheiro vota em sentido contrário, senhores? A redação de trabalho pericial com os requisitos já formulados agora pelo Dr. William, tendo que o silêncio, né, pela concordância, então esta Câmara decide por unanimidade de votos baixar o custo do processo em relação de perícia para analisar os documentos anexados, né, se fazem parte do levantamento fiscal, como já mencionado, observar os fraudes isentos conforme o convênio 101/97, refazer a apuração de acordo com a metodologia utilizada pelo autuante. Dr. William, posteriormente, eu gostaria que repassasse os quesitos mais detalhados para a Evaneide, nossa secretária, para que conste em ata. Esta decisão para o processo, primeiro processo da pauta, da Suzy Ló, agradeço a participação da doutora Letícia, acredito que brevemente receberá a intimação para indicar assistente técnico, ou até já indicar o assistente técnico logo, né, para que a gente possa realmente dar celeridade a esse processo. Obrigado pela participação. Muitíssimo obrigada, gente. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Bom dia. Senhores, temos agora o processo da TIM. Doutor Túlio, aqui presente. Doutor Túlio, normalmente nós fazemos o intervalo às 10 horas, e eu pergunto se teria algum problema de o senhor aguardar mais um pouco, 5 minutos, para retomarmos agora com o seu processo. De forma alguma, doutor Manuel, não me oponho, inclusive para mim também é importante, né, a gente parar, tomar uma água e voltar melhor, refletindo. Agradeço a sua compreensão. Então, gostaria que os senhores, em 5 minutos, e vamos tentar seguir esse prazo, esse tempo, né, porque acredito que o processo da TIM também é um processo que requer algumas discussões, e mais 2 processos ainda que teremos que discutir além desse daqui. Ok? Então, 5 minutos. Olha o relógio, viu, Pedro? Evaneide suspende a gravação, né? Evaneide? Evaneide, escuta. Está gravando, Evaneide. Suspender a gravação.